Queridos amigos, queridos irmãos do MAP, é sempre uma alegria muito grande estarmos juntos para falar a respeito do Cohen, dos nossos estudos rotineiros a respeito da doutrina espírita e assim nos aprofundarmos um pouco mais nos conhecimentos doutrinários e também nos aproximarmos mais de Jesus, pois a doutrina espírita nos ajuda a compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Por isso, nesse instante, antes de nós darmos início ao estudo deste capítulo, nós rogamos a Jesus que nos oriente, rogamos a Jesus que nos proteja, que Jesus possa adentrar o lar de todos vocês através das energias levadas por este estudo, que Ele possa permitir, inclusive, que os amigos espirituais, mentores, responsáveis por este trabalho de estudo, possam nos orientar, possam nos inspirar, para que possamos, assim, assimilar ainda mais os conhecimentos da doutrina. Nós falaremos nesse estudo a respeito do capítulo 4 do livro Os Mensageiros, que é este livro aqui. Este livro dos Mensageiros, livro foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Nós falaremos a respeito do capítulo 4, que é o caso Vicente. Este capítulo, ele vai falar da história de um dos personagens do livro, para que nós possamos conhecer um pouco mais e entender um pouco melhor o contexto de cada personagem. Porém, antes de nós falarmos a respeito do capítulo 4, eu gostaria de comentar a respeito da nossa aula inaugural do ano de 2020, a aula inaugural do Cohen, dos nossos estudos, quando nós nos reunimos todas as turmas do salão. Não sei se vocês se lembram deste episódio. A aula inaugural foi uma encenação justamente desse livro. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós fizemos toda uma ambientação do lugar para que nós nos sentíssemos adentrando um centro de estudos, como se nós imaginássemos, né? É claro que não dá para a gente reproduzir na Terra como é de fato a espiritualidade, mas para que nós pudéssemos nos sentir num local de fato de estudo, e onde o professor Neca e o professor Reinaldo representaram na ocasião um diálogo do capítulo 3 deste livro, que foi o diálogo entre André Luiz e o seu orientador Tobias. Nesta ocasião, o professor Neca fez o papel do nosso querido André Luiz e o professor Reinaldo o papel de Tobias, onde Tobias apresentava para André o centro, os mensageiros, os centros mensageiros, o lugar onde a espiritualidade no nosso lar, na colônia Nosso Lar, forma centenas de espíritos todos os anos para o compromisso de servirem no trânsito das mensagens, no intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. André, na ocasião, ouvia atentamente as explicações de Tobias e ficava surpreso com a estrutura que havia no plano espiritual para formar todo um grupo de voluntários que reencarnaria na Terra. Não apenas espíritos que, como André Luiz, participava desse trabalho de intercâmbio, porque o espírito ele relata os acontecimentos na erraticidade, no plano espiritual, ao médium. Então, os médiuns que reencarnariam seriam formados no nosso lar, nos centros mensageiros, receberiam todas as instruções e voluntariamente assumiriam uma responsabilidade do trabalho a serviço do Cristo e a serviço da doutrina espírita. Porém, André tomava conhecimento e ficava surpreso em saber que muitos eram formados e pouquíssimos conseguiam cumprir a missão assumida, o compromisso assumido. Então, esta surpresa de André, ela se traduz na imaginação. Ele não imaginava que seria dessa forma. Então, se traduz em surpresa
quando ele de fato toma contato com a verdade, com a realidade espiritual. Muitos de nós assumimos o compromisso enquanto espíritos desencarnados, porém, quando chegamos à Terra, muitos nos desviamos do caminho, nos distraímos com as coisas do mundo e acabamos priorizando as coisas do mundo. E justamente nos centros mensageiros se tomava conhecimento disso, se entendia como se formava o processo. Então, eu quis fazer esta lembrança para que todos nós trouxéssemos na memória, né, aquela linda representação feita pelo professor Neca e pelo professor Reinaldo, né, no papel de Tobias e André Luiz. Bom, é justamente no final deste capítulo que o orientador Aniceto, né, ele apresenta um novo companheiro de André Luiz no trabalho. Na verdade, André Luiz seria o novo companheiro de Vicente, porque Vicente já fazia parte dos mensageiros, já havia se voluntariado nos centros mensageiros, e André chegava como um novo aprendiz, né? Então Vicente foi apresentado para André justamente ali no final do capítulo 3, onde os dois se conhecem, naquele exato momento onde Aniceto apresenta André ao Vicente. Bom, e aí nós então adentramos o capítulo 4, que é conhecendo um pouco mais a respeito de Vicente, né? Conhecendo a sua história. No momento em que eles foram apresentados, André foi levado pelo Vicente para o alojamento. Eles iriam, a partir daquele momento, estar alojados no mesmo local. Os dois seriam companheiros de trabalho. E eles tinham uma particularidade. Vicente também fora médico quando reencarnado, quando estava nos planos da matéria, ele também havia sido médico. E então eles se conhecem, trocam as primeiras impressões, e André fica profundamente feliz, satisfeito de ter um colega que tenha participado de experiências semelhantes a ele na Terra. Então, André participa a Vicente como foi o seu caso, o que acontecia, o que aconteceu, o que havia acontecido com ele enquanto encarnado, conta toda a sua história, né? Porém, André, ele fazia questão de, nos momentos mais difíceis, imprimir maior sofreguidão, mostrar maior sofrimento nos momentos mais difíceis, assim valorizando sempre o seu sofrimento, porque isso é uma característica nossa. Nós sempre achamos que a nossa dor é a maior de todas, né? Então nós fazemos questão de dizer, de mostrar, de enfatizar que sofremos demais, né? Como se a nossa dor fosse a maior de todas, né? Então ele se detinha demoradamente nessas partes mais difíceis, e ele conta o momento do retorno ao lar e da desventura de encontrar o seu lar refeito, sua esposa tendo adquirido um segundo matrimônio, e ele praticamente esquecido diante de toda a nova vida da sua família, um novo rumo tomado. Vicente, então, depois de André ter feito a sua explanação, coloca a mão sobre o ombro do André e diz: André, como você foi feliz, como você foi aventurado na sua vida na Terra. André se espanta porque ele acredita ter sofrido demais, pela volta e encontrado o lar refeito, né? Mas Vicente, então, relata a sua história para André. Ele conta como foi a sua história, né? E eu gostaria de ler para vocês esse capítulo, é um capítulo relativamente curto, tá? Para que a gente pudesse entender com mais propriedade, para que não passasse nada deste caso do Vicente, né? Para que vocês conhecessem melhor o caso do Vicente, tá? Bom, Vicente começa então a contar o seu caso, né? E ele começa aqui já na segunda página do capítulo, na página 30 do livro. Ele começa assim: não se julgue desventurado e incompreendido, André. Saiba que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Perguntou André. Sua Zélia,
respeitou o companheiro até o fim. Em um segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de se admirar. No meu caso, porém, André, a coisa foi muito pior. E dado o justo espanto de André, Vicente continuou. Explico-me. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente a uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites, André. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram-me o lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudo, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequenas a favor de nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era, aos meus olhos, mãe dedicada e companheira sem defeitos. Contávamos 10 anos de ventura conjugal, quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda, inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa da minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em um hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei desde então que minha mulher se modificara pouco a pouco. Exigiu fosse contratado um auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam a assistência materna mais assídua. Anuí satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar dos nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer no laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso, em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amargura, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha nasal, na fossa nasal, que nunca me trouxeram incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade, André. Em poucas horas, declarou-se a septicemia. Reuniram-se em verdadeira assembleia colegas junto do meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados, anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi então que o fim se aproximara rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados e, até hoje, guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso. No momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez um longo estacato, uma longa pausa, como a fixar as reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, já quando me encontrava restabelecido em nosso lar,
certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado meu irmão Eleutério em segundas núpcias. André, então, exclama: vê como são idênticas as nossas histórias? E Vicente: André, não tão idêntica assim. E continuou sua história. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de um odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam às tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbira de obter na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você, o meu caso, naturalmente resumido, André. André estava assombrado. E os criminosos? Perguntou André. Vicente sorriu ligeiramente e informou: Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam, no mundo transitório, grande fortuna, amoedada e alto conceito social. Mas é a justiça? Indagou André. Ora, querido André, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro, André, as sementes, depois os frutos. E depois, em seguida, concluiu: Não falemos mais nisso, André. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Bom, gente, este capítulo ele traz a história da vida de Vicente, como vocês puderam perceber, que foi uma história bastante trágica, né? Mas o importante é situar neste caso que, de fato, eles tiveram experiências muito semelhantes. Embora Vicente tenha tido um golpe um pouco mais duro do que André, um tanto quanto mais duro do que André, em função de ter sido vítima, né, de um plano, ele deixa claro que ele faz alguns comentários no texto que, se a gente não estiver muito atento, a gente não percebe, a respeito das impressões inferiores, né, de como eles se entregam, os personagens se entregam. Rosalinda e Eleutério acabam se entregando às paixões inferiores. Isso mostra que, de fato, nossos comportamentos nos ligam a essas paixões interiores, e essas ideias no mal acabam surgindo acabam surgindo com facilidade na nossa mente, quando nós estamos voltados para esse tipo de comportamento. Porém, o mais importante aqui é notarmos que, tanto no caso de André, que voltou ao lar, não sei se vocês se lembram do filme, do livro Nosso Lar, André volta, e quando ele toma contato com a esposa, em segunda núpcias, com outro marido, com outro homem, ele é tomado de uma ira muito grande, mas logo em seguida
em função da base que ele recebera nos instantes em que estivera no nosso lar, na erraticidade, ele entende que aquilo já não pertencia mais a ele, e que ele precisava, pelo amor que tinha aos seus familiares, que continuaram suas vidas, auxiliar. Ele então, André, naquela cena do filme onde ele energiza a água que está ao lado da cama do segundo marido de Zélia, está mal, e ele então passa a melhorar depois da intervenção de André, da magnetização da água, né? Então ali ele magnetiza a água, coloca substâncias sublimes que vão colaborar com o restabelecimento físico do segundo marido de Zélia. Assim aconteceu com Vicente. Ele relata que no final aqui, ele tem que atendamos, aqui no último parágrafo, ele põe que atendamos as necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Ou seja, ele também se deu conta de toda a situação que ele passou, que ele atravessou, e com certeza ele deve, embora não tenha sido explicado, porque ele diz ter explicado de forma resumida, os seus sentimentos também não foram os melhores quando ele tomou conhecimento disso, com certeza. Nós não temos essa estrutura ainda para, diante desse impacto, não ser tomado por um sentimento de indignação, de revolta. E com certeza Vicente também foi, mas ele, nesse instante, tem plena consciência, como ele diz aqui no final, que para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. O Livro dos Espíritos também nos traz essa informação de que nós somos criados por Deus puros, simples e ignorantes. Ou seja, a nossa ignorância a respeito da nossa atitude, que essa atitude é uma atitude de fato por não conhecer ainda os sentimentos sublimes da moral, os sentimentos sublimes que nos elevam como seres espirituais. Então, ainda por falta desse conhecimento, buscamos a satisfação nos prazeres, na matéria. Então, Vicente aqui já está mais esclarecido a respeito disso. No momento em que ele se encontra, a forma como ele relata para André, ele já demonstra que ele já está colaborando no círculo terrestre com essas pessoas que, muito embora ele tenha se revoltado no primeiro instante, com certeza, né? Ele entende, assim como André entendeu, que para que eles façam parte desta escalada espiritual para uma elevação moral, eles precisam colaborar e entender que as pessoas que os prejudicaram ou que nos prejudicam, elas simplesmente o fazem por não compreender, por ignorar o bem, por ignorar ainda sentimentos mais puros, porque ainda não conheceram os sentimentos mais sublimes. Por quê? Porque ainda os prazeres representam mais valores do que os sentimentos de lealdade, do que os sentimentos de amor, os sentimentos de compaixão. Quando nós nos elevamos espiritualmente e os nossos valores morais se elevam, nós suprimimos as nossas tendências mais inferiores. E assim, este caso traz esta explicação e mostra que nós devemos entender que essas adversidades, esses problemas fazem parte da vida. Porém, nós precisamos entender também que faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento moral e espiritual, passarmos por essas adversidades. As adversidades não vão mudar no plano em que nós estamos. O que vai mudar é a nossa forma de enxergar, é a nossa percepção, é como nós vamos lidar com esses sentimentos. Aí está o segredo da nossa elevação ou ainda do nosso estágio inferior. Ok, meus irmãos? Então, o que eu queria trazer para vocês no nosso estudo de hoje é este caso, o caso Vicente, tá? Para que vocês tenham mais intimidade com esse personagem, juntamente, claro, com o personagem de André, que muitos já conhecem,
para que nós possamos, nas próximas aulas, dar prosseguimento aos estudos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero também que vocês façam seus comentários nesse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, por favor, não deixem de nos procurar, tá bom? Agradeço a atenção de todos vocês e peço a Jesus que nos abençoe a todos. Muito obrigado.